sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. Eu sou a Anais do Words à la Carte, comigo está a Shadow Frozen, ou Kátia Marques, do espaço também chamado Shadow Frozen, e hoje temos a primeira entrevista do nosso projeto fantástico e maravilhoso que todos vocês têm a certeza que estão a participar, que é Adagio in Libre. Para os mais distraídos, eu vou-vos explicar precisamente daquilo que nós estamos a falar. Então, eu e a Kátia somos apaixonadas por literatura e por música, cada uma na sua área. Ela percebe efetivamente na coisa e eu sou como a papa dos sketches de Monty Python, porque eu não percebo nada de arte, mas daquilo que gosto. E, portanto, nós decidimos unir estas duas nossas paixões por razões totalmente diferentes. Se calhar, talvez não. Porque a arte é assim mesmo, ela influencia-se mutuamente. E não é um caminho com uma saída apenas, tem vários caminhos e alguns andam em círculo, para trás e para a frente, para cima e para baixo, e às vezes não chegam bem ao destino que nós estávamos a pensar. E por isso nós fizemos este nosso projeto para nós, claro, mas também para todos vocês, para que vocês também connosco aproveitem a fantástica cultura que nós podemos encontrar tanto nos livros como na música. E é precisamente por isso que nós temos hoje a nossa primeira convidada, que se chama Sónia Ferreira e é autora do recém-editado Morse Amor. A Sónia, que é enfermeira de profissão, é também apaixonada por fantasia, por história, e busca nos seus trabalhos as raízes culturais portuguesas. Portanto, eu agora vou passar a palavra à Sónia para ela fazer a sua apresentação e do seu trabalho. Olá, eu sou a Sónia, sou enfermeira parteira e sempre gostei muito de literatura e dentro do género literário aquilo que mais me apaixona é mesmo a fantasia histórica, a fantasia com base histórica. Claro, fadas, elfos, dragões, sejam bem-vindos, mas tudo aquilo que tem uma raiz histórica em que nós possamos beber um bocadinho de conhecimento e de cultura geral sobre um povo, é aquilo mesmo que me agarra verdadeiramente. E tive um grande evento na minha vida que foi bastante transformador e que me levou a escrever este livro, o Morse Amor, que é o livro que eu vos venho apresentar hoje. Está aqui, não sei se conseguem ver bem, mas pronto, é este bebê que nasceu ontem, portanto tem um dia de vida, ainda está na maternidade, e do qual hoje venho aqui falar com a Night e com a Kátia, e venho apresentar todos os segredos, ou quase todos os segredos, desta obra e deste percurso fantástico para escrever este livro. Como é que te surgiu essa ideia para a elaboração desta obra? Como um fã de fantasia, sentiste sempre a necessidade de escrever? Como é que surgiu esta obra que nasceu ontem e que temos agora? Bem, e foi assim, eu no site soniaferreira.pt eu conto a história toda desde o início e é uma história bastante intrincada, mas eu vou fazer o possível por resumir. Então ocorria o ano de entre 2009 e 2010, ali no início do inverno de 2010, e eu estava numa fase muito complicada a nível académico, porque estava a acabar a especialidade e tinha que entregar o trabalho final e andava sob uma grande pressão. Então resolvi meter 12 dias de licença para me entregar completamente à realização do trabalho e concentrar-me. Só que as coisas não correram bem e eu andava muito ansiosa e tinha muitas insónias e tinha muitos sonhos repetitivos e sonhos que não tinham nada a ver com aquilo que eu estava a estudar, com a área científica que eu estava a estudar. Eram sonhos muito reais, sonhos muito vívidos, eu acordava e achava que estava a sangrar a cara e ia à procura do sangue na almofada e não sabia o que é que estava a acontecer. E então lembro-me de estar no computador a tentar começar a escrever o bendito trabalho e não conseguir concentrar para conseguir escrever o trabalho. Portanto, estava extremamente cansada, as imagens que eu tinha sonhado eram muito reais e uma das vezes que eu estava a tentar desesperadamente reescrever o trabalho, um amigo meu, que é o Nuno, apareceu no Messenger, na altura era aquele Messenger Antigo. Tinha assim umas coisinhas verdes, ficavam assim, era um verde e um azul, pronto, ele aparece lá e eu cliquei e ele, então miúda, tudo bem? Este meu amigo é assim meio místico também e é grande fã de fantasia, mas pronto, que é o Nuno Mata. Ele vai-me matar para estar a falar sempre dele. Mas o que acontece? Ele aparece e pergunta, então está tudo bem? Eu, não, está tudo mal, eu devo estar a ficar louca porque eu
estou sempre a sonhar, não consigo concentrar, há 3 noites que não consigo dormir, assim, depois comecei a contar, e ele dá-me aquele conselho épico que é, epá, escreve isso, escreve o sonho que é para te livrares dele. E eu escrevo o sonho, mas o sonho são imagens fugazes e não tem sequer um início, um meio e um fim. Não, abre um documento do Word e começa a escrever isso, escreve o sonho, vais ver que escrevendo o sonho vais-te livrar dele. E foi aí que começou. Eu comecei a escrever tudo aquilo que eu me lembrava e o sonho tornou-se cada vez mais completo e a partir daí começou a acontecer uma série de eventos consecutivos, loucos, cósmicos, paranormais, como não há explicação. E a partir daí começa então a nascer a história do Morse. O que acontece é que eu começo a escrever tudo aquilo com que sonhei e como sou uma pessoa que sempre estive ligada à ciência e com métodos de investigação científica, etc. Então eu comecei a criar uma base de dados sobre tudo aquilo que experienciava e via no meu sonho. E há um dia que abro o motor de busca do Google e disparo uma série de palavras-chave e as coisas começam a surgir e algumas das coisas com que eu sonhei afinal eram reais, locais com que eu sonhei que nunca lá tinha estado que eram reais, detalhes como uma escadaria, um tipo de planta, certos detalhes eram reais e eu comecei a achar que devia estar a ter um surto psiquiátrico e a achar que aquilo era tudo demasiado para ser verdade. E então, no meio desta loucura e desta busca por aquilo que eu estava a sonhar e pela história, surge o nome de uma terra, que é Torre Deita, que é uma terra no interior de Portugal, no distrito de Viseu, porque eu sonhava com romanos, na altura eu achava que eram celtas, com paisagens, com edifícios, com linhas de comboio, eram assim coisas muito estranhas. Não parecia que não tinham ligação. E então surgiu esse nome dessa terra e eu começo a pesquisar sobre essa terra e começo a ver que nessa terra existe uma casa muito parecida com aquela que eu sonhei e que começa assim a ficar muito estranho e nessa altura toca ao telefone, era a minha amiga Sandra, que a Cátia conhece perfeitamente, e diz-me, isto é tentando resumir porque vocês depois vão ter que ler o blog para conseguirem ligar a história toda. Mas no meio desta busca toda eu começo a encontrar certas pistas e uma delas era a Torre Deita. A Torre Deita porquê? Porque tem uma linha de comboio, porque fica no distrito de Viseu. Viseu é um distrito conhecido por ocupação lusitana, tem muito vestígio da Idade do Ferro, tem muita cultura dolménica, portanto havia ali muitos elementos em comum. E eu quando descarrego para o motor de busca estas palavras-chave, ele vai-me afunilando e eu vou ter esta terra. E depois quando faço pesquisa de Torre Deita, imagens, aparece-me um solar, que era exatamente o solar onde se passa alguma da ação. E então eu estava completamente mesmerized, né? Estava ali exacerbada com aquilo que ao telefone era a minha amiga Sandra dizer está tudo bem, olha, a Mafalda vai casar. E eu, quem é a Mafalda? A Mafalda, mas quem é a Mafalda? E a Mafalda, sim, a Mafalda. Então, tu ajudaste-a na cesariana e ela agora, como vai casar, quer que tu vás ao casamento dela, porque foste super importante para ela e não sei o quê. E eu, está bem, casamentos, bora, a gente quer é beber e curtir e festas. E comida de borla! E ter desculpa para usar mais um salto alto e comprar mais um vestido. E ela diz-me, pois, mas olha, o casamento não é cá, é lá para o norte. E eu, para o norte? Sim, ela vai casar com o namorado dela, o pai do bebê, mas ele não é de cá, ele é lá do norte. Eu, do norte? Sim, lá para uma terra ao pé de Viseu. E eu... Uma terra ao pé de Viseu? Sim. E pronto, e vocês agora imaginam o resto da história, não é? Portanto, lá vou eu para Viseu, indo eu a caminho de Viseu. Que é assim mais para o centro de Portugal, eu lamento, eu já estou cá em cima no Minho, e Viseu não é do norte. Mas é a norte de Sintra, não é? Isso é inequívoco. Lisboa para cima é tudo norte. É tudo norte. Para nós é tudo norte. Mas efetivamente foi um choque muito grande, eu não estava à espera, né? Porque eu estava ali até claro e a tentar pesquisar, porque depois tornei-me obcecada por isto, porque na altura, depois completamente o trabalho de parto,
E fiquei muito obcecada por isto. Eu queria tentar perceber, porque depois eu cada vez sonhava mais e depois eu tinha altos diálogos no meu sonho, que não era eu que estava a dialogar, mas estava a encarnar aquela personagem, portanto aquilo era extremamente esquizofrénico, não é? E eu na altura fiz imensas pesquisas sobre esquizofrenia, paranoia, pronto, como vocês devem imaginar, sou da área da saúde, achava que estava a ter um surto qualquer. Entretanto, acontece isto, e eu acabo por contar à minha amiga, tu não estás bem a ver o que é que se está a passar, eu estou a ficar maluca, não sei o quê, não sei o quê. E ela começa então, entra ela na história nesta altura, e eu começo-lhe a passar a informação e a dizer o que é que se está a passar relativamente a esta situação. Fomos para Viseu, a viagem para Viseu, nós fomos 3 dias para lá, portanto, para termos tempo não só de fazer a viagem, descansar, estar ali com o malta e depois para vir depois, num dia depois, e termos ali tempo para poder curtir e recuperar do casamento. E quando fomos para Viseu, fomos direitinhos para Viseu, quer dizer, não era em Viseu, era numa terra, no distrito de Viseu. Fomos direitinhos a Torre-Deita, portanto, fomos direitinhos a Torre-Deita e foi assim uma sensação incrível, porque eu fui a viagem toda a descrever-lhe o que é que estava a escrever, e a descrever-lhe os cenários, e a descrever-lhe uma locomotiva, e quando nós chegamos a Torre-Deita e viramos à esquerda para a estação, estava lá uma locomotiva exatamente igual àquela que eu tinha descrito, e eu tinha-lhe dito que no meu sonho a linha de comboio vai assim, depois vira para a direita e do lado direito há uma gruta, e nessa gruta, não vou fazer spoiler do livro, claro, e então no meio daquilo tudo há uma cena que é inesquecível, que é nós chegarmos lá, pararmos o carro, olharmos para a locomotiva, eu ficar completamente perplexa e ela também, e eu olho para a linha férrea, que neste momento não é uma linha férrea, é uma ciclovia, porque eles tiraram os carris e puseram um piso para a bicicleta, e desata a correr desalmadamente ela atrás de mim, de máquina fotográfica na mão, portanto há registro fotográfico destes momentos, e eu começo a correr até a tal curva, e quando faço a curva e olho para cima, está lá uma gruta, e eu nesse momento sento-me no chão e tenho um ataque, e disse à minha amiga, olha, eu acho que isto não está a acontecer, eu estou a enlouquecer, e ela responde, se estás a enlouquecer, eu também estou, porque eu estou a ouvir o mesmo que tu. E então foi tudo assim um acontecimento quase cósmico, quase normal. E depois a partir daí o livro aconteceu. Não é? Isto é um resumo muito apertado. Claro que houve muito mais acontecimento, houve muito mais evento. O livro quase que pediu para ser escrito. Eu costumo dizer que eu não escrevi este livro, eu regurgitei este livro, porque eu escrevia com uma velocidade incrível, como se tivesse que descarregar a história para o teclado, senão não conseguia descansar, quer dizer, é como se os meus dedos se mexessem de forma autónoma e eu tivesse que deitar a história cá para fora. Portanto, eu tinha noites de escrever 6 capítulos sem parar, e depois a única coisa que eu tinha que fazer era voltar atrás, ler e ir pesquisar se em termos de contextualização histórica que fazia sentido. Não vos preciso dizer que fazia todo o sentido, tudo aquilo que eu referia parecia que alguém me estava a contar a história ao ouvido. Portanto, este livro tem uma história engraçada, tem uma história bonita, portanto, no fundo é a história da luta dos lusitanos contra a ocupação romana, tem alguns elementos de fantasia, mas a história é a história que é, mas a história da história é qualquer coisa também. E pronto, foi o resumo possível. Não sei quantas horas é que nós temos, mas eu posso começar e nunca mais parar. Mas basicamente, muito resumidamente, foi assim que aconteceu. Não sei se querem que eu adiante mais algum ponto. Eu acho que é muito interessante, porque nós depois vamos ter acesso a tudo. Sim, no teu site todas aos vídeos, sim. Vamos ter acesso aos vídeos, a uma parte descritiva, às fotografias, tudo. E isso vai ser passo a muito passo, interessante. todo o processo. Claro que na altura, nós estamos a falar há 10 anos atrás, não é? Cerca de 10 anos atrás, não havia tanta facilidade com os smartphones e com os iPhones como há agora, não é? Claro. Mas a minha amiga Sandra era e é uma mulher muito ligada à fotografia e sempre fotografou e toda a vida fotografou, fotografava mais até concertos, etc. Então andava sempre com aquele hábito de andar sempre com a máquina ao pescoço.
E deu muito jeito, porque se não fosse isso, Pois. agora não temos este registro destes eventos, não é? Portanto, há uma fotografia em que eu estou sentada lá no solar, portanto, no solar da torre, que é onde se passa parte da ação, porque a ação está dividida entre a época pré-implantação da República, portanto, ali 1900 e pouco, 1890, 1910, ali aqueles 20 anos ali. E depois na época então da ocupação romana da Península Ibérica. E há uma parte em que eu estou lá sentada no solar e eu estou a olhar para o chão e estou a olhar para os pés, porque depois nós voltámos de andar, né? E eu estou-lhe a dizer qualquer coisa do género, isto não está a acontecer, eu não acredito que isto está a acontecer, nós estamos a viver uma dimensão qualquer, e ela disparou uma fotografia e lá está. Estes momentos são inesquecíveis, não é? E o facto de estar registado é espetacular, porque na altura eu nunca pensei, já nunca pensei na altura que fosse capaz de chegar ao dia de hoje, conseguir escrever o livro e publicá-lo. Para escrever foi mais fácil, não é? Como vos disse, foi um processo quase paranormal. Mas depois a publicação, isso é que foi um trilho muito difícil de percorrer. Eu acho que o facto dessa pessoa estar presente, tendo em conta toda a história que envolveu o livro, que deve ser indescritível uma pessoa sentir-se quase um veículo. Sim. É tudo um propósito, algo maior que está a acontecer. E dessa perspectiva, se pensarmos, se calhar, uma pessoa que anda sempre com uma máquina fotográfica a disparar momentos, se calhar também era suposto. Pois, Tudo era suposto porque depois, quando vocês puderem ter acesso ao site, soniaferreira.pt, vai lá estar tudo. Portanto, está lá o blog onde eu vou contando a história desde o início, e está depois também o videolog onde vão estar os vídeos não só da produção do livro, mas também alguns vídeos que explicam este processo. Mas houve muitos eventos ao longo. Eu tentei acelerar ao máximo a história, mas houve tantos eventos, tantos eventos, você não imagina a quantidade de circunstâncias que aconteciam, desde, por exemplo, eu estar num impasse. Lembro-me agora de repente deste, por acaso, nem sequer está no blog. Exclusivo para a Night e para a Kátia. De eu estar no hospital, eu escrevia muito de noite, eu fazia muitas noites no hospital, eu levava o laptop e escrevia muito de noite. E então eu estava no hospital a escrever e eu queria que o nome do padre da paróquia de Torre Deita, em 1890, que fosse o verdadeiro. Eu não queria estar a inventar o nome do padre. Queria que o nome do padre fosse o verdadeiro. Porque os dados ali, este livro é 50% factos históricos, 25% fantasia e 25% paranormal. Basicamente. Okay. Portanto, eu queria ser muito fiel, eu queria ter uma estrutura onde agarrar. E então eu estava desesperada a tentar descobrir e não conseguia essa informação. Vocês devem calcular, não é uma informação fácil de conseguir. Exato. E no meio daquilo tudo há uma enfermeira com quem eu tinha uma relação profissional apenas, boa, mas profissional, que vê-me até claro e que mete conversa comigo e diz: estou aqui, não sei o quê, isto e assim, não sei o quê. Então, mas e estás aí à procura? E começa a ver no computador, no motor de busca, cenas de Viseu. Viseu? O meu namorado é de Viseu. O teu namorado é de Viseu? Sim. Então, se calhar até me ajudava o teu namorado, porque eu daqui à procura disto e disto e disto. Mas o que é que precisas? Precisava de saber quem era o nome do padre, que não sei quem. Mas ele até tem um primo que até foi padre, não sei que não sei quem. Portanto, ele pega no telefone, fala com o namorado, que fala com o primo, fala com não sei quem. No dia seguinte, já tinha o nome do padre. Portanto, isto acontecia várias vezes, em várias circunstâncias, em vários momentos, não tem explicação. Tudo isto aconteceu desta maneira, porque tinha que acontecer assim, quer dizer, não houve nada que tivesse sido dependente da minha vontade, quer dizer, eu estava num momento da minha vida complicado, estava a acabar a especialidade, que foram 2 anos terríveis, e de repente isto acontece do nada, portanto, num momento menos improvável, quer dizer, o mais improvável, em que, sei lá, há alturas em que tu lês um livro que te inspira imenso, há alturas em que tu ouves um tema que te inspira imenso,
ou estás de férias, olhas para uma paisagem e sentes-te inspirada. Não foi o caso, eu estava super pressionada, eu não tinha tempo para dormir, não tinha tempo para comer, andava super preocupada e de repente isto aconteceu. Eu costumo dizer, o meu livro foi uma coisa que me aconteceu, não foi nada que eu planeei. Agora, eu não podia deixar de o escrever, porque eu tinha que o deitar cá para fora, eu tinha que contar a história, senão a história ia me consumir, a história ia acabar por me consumir se eu não a contasse. Eu nem sabia se era capaz de escrever, se a fonética era agradável, se o ritmo de escrita era... Eu não me preocupei com nada com isso, nem se fazia sentido, se não fazia sentido. Aliás, uma das críticas que eu tive recentemente das pessoas que já leram o livro, eu tive alguns beta readers, não foram muitos, mas os que tive foram pessoas que eu escolhi, e em quem eu confiava, porque isto era uma coisa muito íntima, muito pessoal. E a última pessoa que leu o livro e a última crítica que fez foi: tu tens uma escrita super rápida, tu nem dás tempo para nós respirarmos, porque... E eu te disse, tu querias que eu fosse mais tipo essa de Queiroz, não é? Tipo Maias, tipo algo positivo. E ela, não, mas podias pôr um bocadinho mais de palha, porque é tão rápido, as coisas acontecem com uma rapidez, é uma avidez que a pessoa começa a ler e aquilo, está tudo a acontecer tão rápido. E eu, pois é possível, porque eu queria deitar cá para fora a história, não estava a aguentar. E eu ou escrevia a história ou então tinha um aneurisma. Era o que eu sentia. A escrita realmente é uma escrita rápida. Ok. nós deixámos falar e depois de repente. Lá está, foi rápida. Foi rápida. Foi rápida. Mas nota-se, eu acho que nota-se o entusiasmo e nota-se também a necessidade de até cá para fora a história. É como Sim. se calhar a história não fosse. Não é só do autor, é de todos, e se calhar há um propósito maior para ela vir cá para fora e para ser falada. E claro que são as palavras da Sónia, mas são as palavras da Sónia, mas são as histórias, se calhar, de outras pessoas. Sim. E que era preciso um veículo, lá está, para alguém as contar. Tendo em conta que tantas situações aconteceram, tantas... Não vou chamar coincidências, porque não vou por aí. Eu já deixei de acreditar que eram coincidências. Eu, para aí, quando toco ao telefone e me dizem que a Mafalda vai casar, eu, a partir desse momento, deixei de acreditar em coincidências. Exato, está na mão do cosmos, vamos Sim. para aprender o caminho. O universo é que sabe. Exatamente. Sim. Deixa fluir. Este foi a tua apresentação do livro, que já a mim deixou-me já com o sangue acelerado e eu já estou a querer ler a coisa. Tanto que, sobretudo as pessoas que acreditam que existe alguma coisa transcendente, eu acho que, sem questões de religiões ou whatever, quando se sente uma conexão, e se calhar as pessoas que estão a nos ouvir e que serão mais da vertente da música, não necessariamente da literatura, se calhar estão a sentir a conexão, que a música é energia. Exato. Portanto, criou o cosmos e criou muitas outras coisas. Sim. Relativamente à música, na altura em que eu estou a escrever o livro, ou seja, quando isto tudo acontece, sai um álbum que é o Weather Systems, de Anathema, cujos dois temas iniciais são Untouchable 1 e 2. E são os dois temas que me acompanharam durante esta fase. E quem conhece os temas, não sei se a Cátia já está a assinar porque sabe do que é que eu estou a falar. Não sei se a Night está à vontade, se não é uma banda que eu conheça muito, mas agora vou passar... Não, vais ouvir. E então, no meio disto tudo, e agora a ligação à música, não é? Há toda uma banda sonora que acompanhou este processo criativo, não é? E na altura... E nós temos uma pergunta para isso. Não quero aqui cortar. Sim. Mas na altura sai esse álbum e o início da música, quase que parece o som de cavalos a galopar, não é? É uma guitarra bastante dedilhada e depois toda a letra, pronto, aquela música foi feita para eu poder escrever o meu livro, não há dúvidas. Portanto, o Cosmos fez isto muito bem feitinho e inclusivamente põe uma das bandas que eu adoro e que está no meu top 5,
a produzir um álbum em que pela primeira vez o Daniel Cardoso colabora. Portanto, tem toda esta ligação a Portugal, não é? Porque o Daniel Cardoso é português, os Anathema são ingleses e ele entra para a banda. Portanto, está tudo aqui, lá está. Isto bem explicadinho, bem esmiuçadinho, dava para fazer aí um programa só sobre Mores Amor, porque é tanta coisa, tanto pormenor, tanto detalhe, tanta coincidência, que é mesmo muito, muito interessante. Mas sim, não queria cortar a tua linha de raciocínio. O que eu estava a dizer é tipo, pronto, no meu caso não sigo nenhuma religião em específico, mas consigo muitas vezes, também se calhar por ter esta visão mais ampla, não está cortada por nenhum texto, por nenhum rito, nenhuma crença específica. Eu acho que nós conseguimos nos afastar e às vezes conseguir ver mais facilmente momentos em que o cosmos baixa e nos vem trazer uma mensagem. Não tem que ser uma figura específica, mas nenhuma religião, às vezes uma coisa que nós nem conseguimos dar o nome, às vezes é uma música que nós ouvimos. É uma energia, uma força. Já me aconteceu várias vezes, provavelmente a várias pessoas podem achar coincidência ou não, mas às vezes há momentos maus na nossa vida em que nós lemos um livro, ouvimos uma música, parece que nos está a dar uma resposta. Ou cruzamos com uma pessoa na rua e ela diz-nos aquilo que nós precisamos de ouvir. Sim. Se estiveres atento, o universo dá-te tudo. Exatamente, e acho que isso é mais que a prova que acho que o universo estava aí, estava efetivamente, e que era preciso contar uma história, era preciso alguém. E a Sónia foi escolhida. E pronto, e temos agora esta produção, esta obra. Já nos explicaste como é que a ideia surgiu, como é que a produção mais ou menos foi indo. Depois nós teremos, através do site, todas as informações que nos quiseres revelar, que naturalmente vão ficar aqui na descrição para vocês irem visitar, porque devem fazê-lo, para ficarem a saber mais sobre a obra. Mas agora, enquanto nova autora portuguesa, e neste caso com uma edição própria, não por uma editora, uma casa editorial mais ou menos conhecida, quais foram os maiores desafios? Como é que foi este processo, para além da escrita, que é extremamente rápida, extremamente necessária? O depois, como é que foi? O depois do livro escrito, senti que tinha tirado um peso das costas e levei muito tempo a decidir tentar publicar. Portanto, as pessoas que leram eram pessoas muito próximas e todas elas me diziam para publicar, mas eu precisei de um tempo de pausa, não é? Quando finalmente me decidi a tentar publicar, fiz o percurso normal de enviar o manuscrito às editoras. Todas elas me responderam e tive algumas propostas editoriais. Também concorri a 2 concursos literários. Portanto, eu fiz o percurso todo normal. Eu informei-me, ok, vamos fazer isto, ok, tenho um livro escrito na gaveta, o que fazer? Editar um livro, o que fazer, não é? Pronto. Agora, o meu sentir, não é? Aquilo que eu vos posso passar enquanto autora portuguesa é que só tens 2 hipóteses. Ou ganhas um concurso literário, e aí estás garantida porque ganhaste o concurso literário e à partida vão-te publicar e já tens um selo que diz vencedora do concurso X, ou então tens uma grande cunha numa grande editora própria. Porque começar do zero é extremamente difícil. Extremamente difícil. E as propostas editoriais que tive foram de editoras mais pequenas. Tive também propostas editoriais das chamadas Vanity Publishing, né? São aquelas editoras que publicam tudo, tu pagas, eles dizem que o teu livro é muito bom e tu dizes, mas é bom porquê? Mas leram? Não? Ok, houve algumas que efetivamente fizeram uma resenha e eu cheguei a ter várias reuniões com várias editoras, mas eu deparei-me com uma problemática que para mim é muito sensível. Portanto, este livro é todo muito emocional, é todo muito pessoal, tem toda uma história por trás. E quando nós tentamos publicar um livro, uma editora mais pequena, o que acontece, como todas as editoras, é que os direitos de publicação são da editora, não é? E eu tinha muito medo de editar para uma editora mais pequena e ela ficar com os meus direitos de publicação e eu ser refém dessa editora. E como eu conheço de forma próxima a realidade a nível daquilo que são as produções com as bandas e as edições dos álbuns das bandas e como é que as coisas funcionam a nível da música, das labels e
das editoras discográficas e de tantas bandas que ficaram sem a sua obra-prima porque editaram por uma editora mais pequena e que essa editora faliu e que nunca mais vão poder publicar, neste caso editar os seus álbuns, porque os direitos de publicação são de uma editora que já não existe, e o herdeiro desses direitos é o tio Jaquim da esquina, que nem sequer sabe o que é que lá tem, e que é muito difícil chegar lá. Portanto, temos vários exemplos, por exemplo, os Ramp, quando editaram fotos para uma editora mais pequena, perderam os direitos de publicação do Fox, e tem sido uma luta muito grande para conseguir recuperar, e como eles, há N histórias a nível mundial. Então tudo isso latejava muito na minha cabeça, e não tendo sido resgatada, por assim dizer, por nenhuma editora major, e não tendo conseguido entrar numa saída de emergência, numa Presença, ou numa Bertrand, que seriam assim as 3 labels mais com catálogo de fantasia, não é? Sim. E que se encaixavam no perfil do Mores Amor. E eu optei por não publicar com uma editora mais pequena. Fui muito pressionada pelo meu círculo de amigos para publicar, porque eles queriam muito que o livro saísse cá para fora, todos eles achavam que o livro tinha qualidade para ser publicado, mas eu sou... Não digo que seja teimosa, as coisas têm que ser... Isto é quase como um filho, não é? Isto é uma coisa tão pessoal, tão íntima, que eu não podia dá-lo a ninguém, não podia fazer as coisas assim. Não, as coisas tinham que ser feitas de outra maneira. Eu, depois de muito pensar e de muito refletir, e sei lá eu, porque neste ano fatídico de 2020, sei lá eu, não é? Não sei. Optei por me tirar de cabeça e fazer uma edição de autor. E nessa altura, enquanto eu estava a tentar organizar-me para fazer uma edição de autor, eu já andava à procura de alguém para fazer a ilustração da capa há muito tempo e tinha feito até alguns alertas em alguns grupos de ilustração, etc. Eu estava, portanto, este conceito de editar o livro estava ainda a marinar na minha cabeça. E estava a ter muita dificuldade em encontrar alguém que fizesse a ilustração da capa, porque depois isto é um processo de uma pessoa perfeccionista e que tem uma ideia pré-concebida na cabeça, depois conseguir transmitir às pessoas o que queres, exatamente como queres, e que as pessoas consigam ler aquilo que tu estás a ver e consigam ter a mesma percepção, é muito difícil, portanto. Publicar um livro, está bem, então fazemos uma edição de autor, então, mas qual é que é o problema? Isso eu corrijo os erros do texto, dou-te ali um jeitinho, e a gente arranja aí uma gráfica e pronto, não pode ser assim. Então vamos fazer as coisas como deve de ser. Então vamos fazer um curso online sobre publicar o seu próprio livro. Então vamos à procura de um curso online, porque estamos em época de confinamento e não há ajuntamentos, tinha que ser online. Então vamos fazer formação, que é para fazermos as coisas bem feitas. E foi o que eu fiz, portanto fiz um curso online sobre como publicar o seu próprio livro sem uma editora, com o Pedro Silva Santos. Adivinhem de onde é que o Pedro Silva Santos é? De Viseu, provavelmente de um sítio perto do Torre... É de Viseu mesmo. Não foi de propósito, eu fiz uma pesquisa. Publicar o livro sem editora. E apareceram vários cursos online, apareceu o Pedro Silva Santos, eu ouvi o curso dele, ele tinha boa pinta. Quando vou ouvir, ele é de Viseu. Coincidências. É. Portanto, é assim. São várias, elas são centenas, mas pronto. Então fiz esse curso online e achei que era capaz de fazer aquilo. Eu sou capaz de tirar criancinhas cá para fora e se eu sou capaz de fazer, se calhar sou capaz de publicar o meu próprio livro. E começo então a fazer o percurso todo que ele aconselhava no curso, não é? Muito por minha conta e sem querer fugir à questão, o nosso país tem coisas maravilhosas, não é? Tem tudo para correr bem. Mas tem uma coisa que vai ser muito difícil de sarar e vai ser muito difícil de contornar. Tem muita falta de amor próprio. Portanto, tu vais à casa de alguém, levas uma garrafa de vinho e dizes este vinho francês. Esse vinho francês! Nós temos os melhores vinhos do mundo, esquece. Não vais lá um vinho francês. Levas um Douro, um Dão, uma cartucha. Um Alvarinho! Não é? Mas é aquela coisa de o vinho francês, estas madeiras, estes mármores italianos, não é? Nós temos ali na zona de Negrais e Perpinheiro, mármores espetaculares. Estes sapatos de Milão, que são feitos ali no Val do Ave. É? Nós temos muito aquela coisa, falta de amor próprio.
Ou seja, nós temos vergonha de dizer porque soa mal e porque nós estamos ainda muito carregados com o trauma, temos vivido sob o jugo do Estado Novo durante muito tempo. E isso é uma grande cicatriz que nós temos. Portanto, nós dizemos que temos orgulho de ser portugueses, se não for na bola, soa mal, as pessoas ficam incomodadas, mas pode parecer que é outras coisas. Então nós temos muita falta de amor próprio, portanto é natural que mais facilmente uma editora pegue no Zé Manel da esquina da Eslovénia, que escreve uma bodega de uma fantasia, mas porque ela é eslovena e publica, do que uma Sónia Ferreira que vive em Sintra. E isso basicamente foi o que eu senti. Portanto, é estrangeira, é exótica, é diferente, é português. Nós ainda temos um bocado esse trauma, essa cicatriz, essa ferida. Portanto, eu optei por fazer o percurso sozinho. Optei por fazer o percurso sozinha porque ninguém me oferecia aquilo que eu queria. E eu, para estar a fazer uma coisa, não. Nunca foi parâmetro para mim. Não, medíocre não é parâmetro para mim. Eu ou faço bem, muito bem, excepcional, ou prefiro não fazer. Portanto, se sei fazer, eu para fazer tem que ser excepcional. Senão não faço. Portanto, o meio está bom, para mim não dá. Portanto, no que me meto dou sempre o 101%. Porque se não for para dar o 101%, não vale a pena eu meter-me, não é? Portanto, pessoas medíocres está o mundo cheio. Não vale a pena ser mais um de pilha. Portanto, queria fazer bem feito. Então, optei por fazer assim. Mas tiveste, para além disso, também tiveste outra situação. Quiseste também dar esse amor próprio que às vezes falta. Exatamente. Com as escolhas que fizeste. Sim. Podes-nos contar um bocadinho sobre isso, porque realmente é muito interessante as escolhas que tu fazes e a forma como realmente isso é impactante. Conta-nos um bocadinho, por favor. O livro foi todo feito em Portugal, não é? Portanto, foi todo feito desde a sua gênese até à sua concepção, até à produção, portanto, feito em Portugal, e eu fiz questão que ele fosse feito com recursos portugueses. Portanto, eu não quis imprimir o livro fora de Portugal, embora fosse muito mais barato, não é? Tive várias propostas na Galiza, em Espanha. Portanto, quando começámos com este processo de produção, a primeira coisa que eu tinha que fazer era arranjar quem fizesse a paginação. Portanto, a paginação e o design gráfico. E eu tinha muitas ofertas para isso. Outra coisa que eu também tinha mais acessível eu vivo na zona da capital, portanto eu vivo no distrito de Lisboa, e Lisboa tem muita oferta, mas eu quis sair da metrópole, portanto eu fui à procura de uma empresa que me fizesse a paginação e design gráfico fora da cidade. Portanto, essa empresa é de Viseu, é a Volúpio, também foi por acaso. Portanto, quem fez o design gráfico foi a Volúpio. Eu tive que me deslocar a Viseu, olha que pena, fazer, portanto, o contacto com essa empresa. Foi a melhor opção que eu podia ter feito, porque eles apaixonaram-se pelo projeto, não é? E foram excepcionais. Depois era preciso arranjar alguém para fazer as ilustrações, para fazer o mapa, para fazer a iconografia, para fazer a capa. E eu tinha a opção de comprar uma imagem no banco de imagens, tinha a opção de poupar algum dinheiro também aí, mas eu queria que alguém desenhasse a capa do livro e tinha que fazer justiça a toda esta emoção e toda esta história. E então eu andava quase há um ano à procura de um ilustrador. Há um dia que estou a discutir com esta minha amiga Sandra e eu disse: Sandra, eu já desisti, eu não vou conseguir arranjar um ilustrador, já marquei N reuniões com N ilustradores e depois chega à reunião e ela diz: eu faço ilustração, mas é ilustração infantil. Eu faço, mas não é dentro desse género. Vitória Francis, nunca ouvi falar, não sei quem é. Rui Roio, não sei quem é. Rui Rico, não, pronto, ficas assim, tipo, pronto, ok. Eram duas referências que eu levava, era a Vitória Francis e era o Rui Roio. Luís Roio. O Luís Roio.
E algumas outras referências, e depois ficava muito triste porque as pessoas, não, eu tenho um estilo muito próprio, e eu, pronto, ok, tenho um estilo muito próprio. É outra maneira de dizer, eu só sei desenhar isto, não é? Mas pronto, tudo bem, temos que respeitar. Então estava quase a desistir, e a minha amiga Sandra diz, pá, não desistas, pá, vai lá outra vez e mete lá outra vez no grupo de ilustradores portugueses, mete lá um anúncio a dizer, precisa um ilustrador destas características, baseado mais ou menos neste estilo e não sei o quê, mas já fiz isso, as pessoas que respondem não são, mas faz outra vez. E eu fiz outra vez e recebi uma resposta de um ilustrador completamente anónimo, que não tinha assim nenhum trabalho visível, e eu já tinha um texto pré-concebido, logo com fotografias até associadas. Ele respondeu e eu explico o texto, pensei, isto é mais um. E ele responde a dizer, sim, é exatamente esse o género que eu desenho, posso mostrar aqui alguns dos meus trabalhos. E eu, de repente, olho 2 vezes e digo, olá, é exatamente isto que eu quero. A partir daí, foi uma cascata de eventos que vocês não têm noção. Tanto o Pedro Nascimento, que é o ilustrador da capa do Morse, que é esta capa maravilhosa, que eu não sei se vocês conseguem ver bem. Sim, agora sim. Sim. Que é esta capa maravilhosa, é do Porto, portanto, mais uma vez eu queria sair da metrópole e queria poder... Mas se calhar tem família em Viseu. Não sei se tem família em Viseu, mas é do norte, é do Porto, e é fora daqui da metrópole. Portanto, ele percebeu logo aquilo que eu queria, nós estávamos a falar e atropelávamos a falar um com o outro. Eu lembro-me de estar a dizer, olha, eu gostava de um... Eu, inicialmente, quando eu contactei para ele fazer o mapa. Isso também está tudo explicado aliás, ele fez um vídeo, também está no Videolog, onde ele explica tudo. Mas, entretanto, as coisas evoluíram e correram tão bem, e ele respondeu logo, ele fez o mapa em 3 dias, para vocês terem noção. Portanto, o mapa, eu vou-vos mostrar o mapa. Tenho aqui o espaço. Na tela original. Ele fez o mapa em 3 dias, portanto, ele percebeu exatamente aquilo que eu queria. Ele lê exatamente os mesmos autores que eu leio, ele ouve o mesmo tipo de música que eu ouço, ele, quando falava em Conan, no Bárbaro, ele sabia do que é que eu estava a falar. E quando eu disse, olha, eu gostava de uma coisa assim meio tridimensional, estás a ver os cartazes? E ele responde, sim, os cartazes de cinema de 70, inícios de 80, tipo Star Wars, O Willow na Terra da Magia, A Mulher Falcão, História Interminável. Sim, exatamente, sobreposição. Pronto, nós esquece. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Ok. Isto é um mapa. Vocês conseguem ver? Uhum. Sim. Que também está no livro. Está no livro, não é? Uhum. Isto é um mapa da ação, feito pelo Pedro Nascimento, e que está aqui no Morse. Como qualquer bom livro de fantasia, tem que ter um mapa, não é? Exatamente. Sim, concordamos. Não é? Porque uma pessoa tem que saber onde é que eles andavam. Portanto, aqui está o mapa no livro. Ok. Portanto, ele acabou por se entusiasmar com o projeto e fez-me a $1 million question, que é, queres que eu faça a capa? E eu, quero. E eu estava no hospital quando ele me mandou o primeiro esboço da capa e chorei imenso. Porque eu tinha imaginado uma capa que ele desenhou. Tantas coincidências outra vez, não é? Eu tinha imaginado esta capa, tinha imaginado uma capa dentro deste conceito, e ele, quando me manda o esboço, um esboço muito... Aliás, também está no site, depois vocês vão ter a oportunidade de ver. Quando ele mandou o primeiro esboço, esse primeiro esboço atingiu-me como uma seta. Portanto, eu olho para aquilo e tive para aí 20 minutos a chorar, agarrado ao telemóvel, não queria acreditar. Porque eu tinha exatamente idealizado uma coisa dentro daquele género, e ele superou a minha expectativa. Portanto, a partir daí as coisas começaram a fluir muito bem. A partir do momento em que ele entra no projeto, em que ele passa a ser parte integrante desta loucura, não é? Isto é uma loucura, não é? Ele passa a ser parte integrante desta loucura, as coisas começam a fluir muito bem, muito rapidamente. E começa tudo a acontecer de forma tão rápida, tão intuitiva, que não havia outra hipótese, e começa a entrar outra vez naquele ritmo, naquela velocidade. Faz lembrar o período em que eu estava a escrever, que é
o livro tem de ser publicado. E tem que ser publicado agora, tem que ser este ano, tem que ser neste momento, no meio desta pandemia louca, no meio de turnos em que eu ia 48 horas ao hospital e vinha 7 horas a casa, de gente louca com Covid, e pronto, e no meio disto tudo nasce o Mores Amor. Bem, no caos nascem as estrelas, não é? Por isso. Exatamente. Esta questão dos materiais que a Cátia falava, portanto, o papel, desde o papel à gráfica, todos os recursos humanos, materiais, são todos portugueses, portanto, eu teria poupado muito mais dinheiro se tivesse feito de outra forma, mas eu fiz questão que tudo o que envolvesse o processo de fabrico, de conceptualização, de produção, tudo fosse 100% feito em Portugal, porque já que o investimento era meu, não é? O dinheiro é meu, e eu não queria que o meu dinheiro fosse parar a uma multinacional com não sei quantos milhões, cujos empregados são uma família do Bangladesh em que as crianças trabalham a partir dos 12 anos e coisas do género. Eu sou contra isso, não é da minha filosofia. Se é o meu dinheiro, eu escolho onde é que ele vai. Portanto, eu quero que o meu dinheiro vá para um ilustrador anónimo do Porto, para uma empresa pequenina com 2 empregados em Viseu, ou uma gráfica nos arredores de Sintra, portanto, desde o papel, à cola, à tinta, a tudo, eu queria tudo, rastrear a origem de tudo e saber que, de alguma forma, este investimento estava a pôr pão na mesa de alguém e que essa pessoa, de alguma forma, iria beneficiar da minha opção. Ou seja, eu estar a escolher aquela gráfica, aquele papel, aquele designer, aquele ilustrador, tudo isso ia desencadear toda uma sequência que iria beneficiar alguém, ao invés de um anónimo que tem não sei quantos milhões no banco e para ele mais 1000, menos 1000, mais 10.000, menos 10.000 é relevante. Portanto, o processo foi pensado ao pormenor de eu tentar rentabilizar os recursos a esse nível, e era isso que a Cátia se referia, e pronto, e por isso o livro tem uma pequena nota na sua ficha técnica que diz, não sei se vocês conseguem ver, este livro foi sonhado, pensado, produzido, escrito, impresso 100% em Portugal e com materiais portugueses. Isto eu fiz porque fiz uma edição de autor, não é? Sim. Pude optar, pude estar em todas as fases do processo. E as decisões foram todas minhas. Se eu tivesse estado associada a uma editora, fosse ela grande, pequena, média, o que fosse, eu não ia ter esta liberdade. E nesse aspecto, ter eu a publicar o meu livro deu-me alguma vantagem. Claro, eu não vou ganhar o dinheiro que ganharia, entre aspas, pela venda do livro, não é? Como se calhar com uma editora que manda fazer 50 mil livros e sai-lhe a cêntimos cada livro. Não, este livro ficou muito caro, não é? Como vocês devem calcular, com todos estes pormenores, para não falar nos detalhes da capa, porque foi tudo escolhido, desde a textura do papel. Eu fui cheirar o papel, eu fui à gráfica, gosto do cheiro deste papel, portanto vocês imaginam o pormenor. Portanto, foi tudo pensado e tudo muito vivido, tudo muito experienciado, portanto, nesse aspecto foi toda uma aventura para fazer justiça ao percurso. E tem sido espetacular, tem sido uma viagem incrível. É uma viagem para fazer a diferença e para também dar essa experiência a quem lê. Isto é uma coisa consabida e que toda a gente fala que é, existem tantos livros quantos leitores. Cada pessoa vai experienciá-lo de maneira diferente e vai ler um livro diferente. Mas todos esses pormenores, o cuidado, o respeito pelo leitor é extremamente importante. É dar-lhes mais do que uma história, é dar-lhes uma textura para o papel. Sempre que eles sentirem aquele papel, eles vão lembrar a história. Sempre que eles virem aquele pormenor na capa, eles vão se lembrar de uma coisa específica que aconteceu na história. Qualquer coisa. Se eles forem a Viseu... irão sentir a história, ou seja, é muito mais do que apenas contar uma história, é muito mais do que fazer disto um crachá para colocar aí em qualquer sítio.
é mesmo dar alguma coisa, efetivamente. Receber o retorno da experiência do leitor e dar-lhes essa experiência e dar-lhes esse respeito que felizmente muitos autores portugueses têm para connosco. Eu e a Cátia lemos alguns autores portugueses, felizmente. Sim. Também na área da fantasia, da ficção científica, que são assim, as cenas que nós gostamos mais, não é? São assim mais diferentes, não é? E há esse cuidado que muitas vezes nós sentimos diretamente os autores connosco, porque nós não somos mais um que vai comprar na cadeia de hipermercado um livro. Exato. Exatamente. E da mesma forma que são histórias de pessoas, não sabemos de quem exatamente, algumas sim, outras está nas estrelas, mas é uma história, as histórias fazem-se de pessoas, naturalmente, mesmo quando são por símbolos, quando são criaturas. Sim, claro. Mas é efetivamente acerca de pessoas, é sobre pessoas, a literatura existe, e os nossos autores existem, porque nós estamos cá para os apoiar. Alguns, pelo menos, os mais sensatos, estão cá para os apoiar, e é um apoio mútuo, porque eles dão-nos alguma coisa. Primeiro, dão-nos a sua história, dão-nos o seu tempo, dão-nos, de novo, o seu respeito, de produzir uma coisa para nós, porque se podia ficar numa gaveta e pronto, está tudo. Não é? E ficava vetado ao esquecimento, não é? Mas não é, lá está, o Cosmo não queria esse propósito, queria que todos nós conhecêssemos essa história. E todo o detalhe, todas as coincidências, todo o pormenor, toda a experiência de cheirar o papel. Certeza que a Cátia também cheira os livros, como eu. Como é óbvio. E provavelmente as várias pessoas que estão aqui a achar que nós somos completamente loucas, mas a dizer que sim a tudo, também vão cheirar o papel, também e nota-se a textura, às vezes de algum papel, não tem que ser o mais caro, não tem que ser o mais branco, não tem que ser o encomendado diretamente da Tailândia, mas às vezes aquele papel específico. Eu li há pouco tempo um livro em que o papel lembrava-me do papel dos livros que eu lia quando era mais nova. Sim. E depois há uma coisa que não se pode esquecer, né? O papel são árvores, não é? E Sim, quando vocês conseguirem ter acesso a toda a história, e a Cátia já leu, mas quando for reler, que eu tenho a certeza que ela vai reler, e quando a Night for ler o livro, há uma ligação muito forte também à natureza e ao culto da natureza, porque os lusitanos eram politeístas e tinham o culto da natureza, não é? Portanto, não nos temos de esquecer que os livros são árvores, não é? São produto das árvores, não é? De alguma forma já foram um ser vivo, já se alimentaram da água, já tiveram raízes. Portanto, isto tudo para mim é tudo muito sensível. Portanto, daí eu também estar tão preocupada com esta questão dos materiais e das origens e de saber como é que as coisas iam se processar. Eu lembro-me de um amigo meu que está no ramo editorial, uma coisa mais light, mas que também me ajudou a dizer: Sónia, já fizeste as contas? Já viste quanto é que o livro tem que custar de acordo com aquilo que tu vais gastar? E eu não fiz contas nenhumas. Mas como não fizeste contas? Tu tens que ganhar não sei quantas vezes o preço do livro. Eu não fiz contas nenhumas. Eu não quero saber de contas. Eu quero a melhor experiência de leitura, nos melhores materiais, e que todo este investimento, todos estes recursos sejam feitos da forma mais honesta e mais direcionada para quem precisa, porque eu não fiz contas nenhumas. E ele ficou muito chocado. Não, mas tens que fazer, tem que ser X vezes o investimento, não sei quantos, sobre a forma, não sei do que, eu não quero saber disso. Mas tu assim vais barrar contra uma parede, eu não faz mal, porque o cosmos está comigo. Portanto, o que for será, eu não fiz contas, não sei, não me perguntem qual é que é a percentagem disto ou daquilo, porque eu não fiz contas, não sei. Eu escolhi o papel, eu escolhi a tinta, eu escolhi a folha dourada para ao relevo, o toque do livro é soft touch, é tipo pele de pêssego, tipo meio aveludado. Portanto, tem os relevos adourados na lombada. Depois dizia-me: não, na lombada não, só uma louca punha um relevo na lombada, porque a lombada, quando for colada, vai ser prensada e o relevo vai desaparecer. Não desapareceu, está cá o relevo. Portanto, tudo isto foi assim, mesmo afinado, mesmo ao milímetrozinho da afinação. E não fiz contas, não é algo que eu espero ficar milionária, não é nada disso. Pelo contrário,
Eu quero que as pessoas leiam, quero que as pessoas compreendam a história, fico muito ansiosa quando as pessoas dizem que estão a ler, porque é quase como se eu tivesse mostrado a roupa interior. A sensação que eu tenho quando as pessoas dizem assim: olha, estou a ler o teu livro. Eu, oh, estás a ler o meu livro? A sensação que eu tenho é que acabaram de ver qualquer coisa íntima que não deviam ter visto. Fico assim muito preocupada. Eu, então, e estás a gostar? Porque é mesmo uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Mas que queres que chegue a bastantes pessoas, porque eu acho que tem mesmo que chegar a bastantes pessoas. É uma história que ainda por cima é nossa, é uma história que teve que ser contada, que tu sentiste que tinha que ser contada, foste um veículo, como a Night disse, Sim, foste um completamente. veículo, essa palavra. E diz-me uma coisa, que tipo de ajudas é que achas que deveriam de haver de modo a conseguir realmente chegar ao teu público? É assim, eu gostava muito que todo este nicho do fantasy e também da história, porque há muita gente que gosta de história, não é? Não é só o fantasy, é também malta mais virada assim para a arqueologia e para a história. Eu gostava muito que essas pessoas lessem, para já pela experiência de leitura que vão ter, porque é uma história muito intensa e é uma história que surpreende porque quando o leitor chega ao fim fica um pouco perplexo com aquilo que o livro é, porque o livro é o primeiro de uma trilogia, não é? São 3 livros, como é óbvio. Trilogia, não é? Ah, mas ele é o primeiro e ele é uma rampa de lançamento para qualquer coisa e o leitor vai ter que descobrir o quê, não é? Portanto, o core, o núcleo da história é o segundo livro que está a ser escrito agora. E que vai ser um livro muito duro e vai ser um livro muito intenso. E este é a rampa de lançamento. Ele começa por ser um livro, quando o leitor começa a ler, é um livro muito naivo, como tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que começa, não é? É muito puro, é muito naivo. E vai se tornando cada vez mais negro e cada vez com mais detalhes, e cada vez com mais requintes, e cada vez com mais densidade. E surpreende o leitor no fim, no último capítulo, é que lhe cai a pedra no colo, porque ele começa mesmo com uma escrita muito naiva, mesmo, os diálogos são naivos, são simples, quase começas a ler e pensas assim, isto parece um livro para putos, não é? Um livro meio juvenil, meio, e depois aquilo vai intrincando e vai se adensando e vai ficando cada vez mais novo. Portanto, eu gostava muito que ele chegasse ao seu público para que as pessoas conhecessem a história, não é? E as ajudas que eu podia ter era dentro da comunidade mais de fantasy, quer dizer, eu não consigo imaginar eu não me consigo imaginar, e agora se calhar vai-me cair o céu em cima, como dizem os gauleses, não é? Não consigo imaginar, por exemplo, sentada num programa da Cristina a falar sobre este livro, entendem? Não sei se. Não sei se. Mas se calhar num fórum de fantasia. Numa fantasia, Seria numa completamente diferente. rom-com, numa. Sim, em tertúlias, sei lá, uma lareira acesa num castelo em Leiria, por exemplo. Sim, mas não é estar a dizer que as pessoas que vão apresentar os seus livros a este tipo de programas não tenham todo o mérito. Agora, é um livro que está mais no underground, ou pelo menos eu acho que sim, acho que é um livro que tem o seu espaço. Não sei se depois se vai emergir desse espaço ou não, se tiver que emergir, vai emergir, mas se não emergir também não faz mal, porque não estou à procura disso. Agora, o que eu queria mesmo era que a história chegasse ao máximo de pessoas possíveis e que as pessoas conseguissem entrar neste mundo e nesta aventura e que conseguissem beber desta história, como eu bebi, não é? Me embriaguei, e que conseguissem sentir o que eu senti, não é? Porque eu senti tudo aquilo que se passa na história, não é? Quando morre um personagem, quando acontece um desfecho mais negativo, eu ficava deprimida. Eu andava ali 3 dias de luto, a sofrer, não conseguia escrever durante algum tempo, porque estava a deglutir a morte daquele personagem, não é?
Portanto, eu lembro-me de uma sensação muito semelhante. Eu tinha 14 anos quando li O Senhor dos Anéis. Uhum. E lembro-me quando leio no primeiro livro, na Irmandade do Anel, quando leio a morte de Boromir, eu tive 3 dias que não consegui abrir o livro. Eu lembro-me que aquilo chocou-me, porque o Boromir, para quem conhece a história, não é? Representava a esperança dos homens. Portanto, ele era a esperança dos homens. Portanto, uns eram anões, outros eram elfos, outros eram isto, outros eram hobbits, outros não sei o quê, outros eram feiticeiros, não sei o quê. E ele era o homem, era um mortal, era um humano. Ele representava a esperança dos homens, mas representava também todos os seus fracassos. E aquilo doeu-me imenso, porque eu vivi imenso aquela morte como sendo a morte da esperança na humanidade. E então andei 3 dias extremamente deprimida. E voltei a reviver essa sensação com a escrita do meu livro, não é? Quando começo a ter que abater algum personagem, não é? E é um processo muito complicado, é mesmo muito complicado. Mas, efetivamente, em relação aos apoios, gostava que a comunidade de fantasy se agregasse e que pudesse dar espaço a que a obra chegasse às pessoas. Isso era realmente era espetacular, era um sonho tornar realidade, não é? Que as pessoas do nosso núcleo, da nossa tribo urbana, já não se usa este termo, não é? É um termo dos anos 90, mas a malta da nossa tribo urbana que conseguisse ler o livro e conseguisse ter acesso a ele, eu ficava muito contente. Eu acho que sim, acho que vai haver esse passo à palavra. Eu acho que sim. Sim, sim, porque lá está, a comunidade, pronto, é aquilo que nós sabemos relativamente à fantasia, é uma comunidade talvez mais leal. Não quer dizer que as outras não sejam, Sim, mas se calhar por nós sermos poucos, sim, há aquela necessidade de pertencer e há aquela necessidade de nos apoiarmos. Por alguma razão, a Kátia sabe o que eu vou dizer, são as pessoas que nós estamos conectadas. exato. Portanto, os laços criam-se, não se criam, não acredito no poder do sangue. Não é um papel que me diz quem é a minha família. É muito mais do que isso. Podem ser papéis, sim. Tem ali alguns papéis, algumas mensagens, mas não é o meu registro. Não é um registro que eu posso ir buscar um livro de que agora é tudo informatizado, não sei o quê. Não é um dado adquirido. Fulaninho é pai, é filho, os laços estão muito para além disso, são muito mais transcendentes que isso, e nós conseguimos encontrar a luz na escuridão, muitas vezes a acender uma luz que nós não sabemos que estava lá. E a pessoa que tinha a vela era, se calhar, aquela que nós menos pensávamos. E eu noto isso muito na comunidade de fantasia. Há ali um núcleo, efetivamente. Vai vendo, e depois há ali algumas pessoas que realmente... Não é? Desculpa? Há uma linguagem comum, quer dizer, tu não podes não conhecer Sim. as pessoas de lado nenhum, mas de repente identificas 3 ou 4 coisas. Tu também, Sim, oh, eu sim, também. sim. Sim, eu acho que, não sei se é porque muitos de nós têm até experiências equivalentes e que vão fazer com que até ouvimos a mesma música, ou gostamos do mesmo livro ou do mesmo género. É o cosmos a falar connosco, naturalmente, e a unir-nos àquelas pessoas que interessam e que estão lá efetivamente para nós. E eu noto muito na comunidade da fantasia, sobretudo no high fantasy. Tu consegues facilmente marcar a pessoa que lê high fantasy da que lê urban fantasy. E há uma conexão diferente. Nenhuma está acima de outra qualquer, atenção. Mas eu acho que se nota. Claro. Sim, acho que se nota. É aquela coisa que eu agora também tenho, né, que é a possibilidade, no confinamento não dá, não é? Mas a possibilidade de todos nos reunirmos a uma mesa e lançar os dados para um jogo. Sim. Tipo, se nós retomarmos à época dos anos 70, que o pessoal do Dungeons and Dragons começou a jogar, e muitas histórias saíram daí. Muitas histórias que nós conseguimos encontrar dali do período dos anos 70 até o início dos anos 90,
de High Fantasy têm todos mais ou menos a mesma premissa, porque eram os miúdos deslocados que ninguém achava piada porque eram os caixas de óculos que né, estavam o tempo todo com o nariz nos livros a snifar, como nós fazemos também. Os livros. Os livros. E então, não havia internet, não havia smartphones, o que é que eles faziam? Eles iam para a cara uns dos outros. Claro que isto é muito mais americano, não é? Mas iam jogar. E estavam ali a interagir uns com os outros. Em Portugal, e eu sei, porque a família contou, não é? Não havia dinheiro para comprar muitas coisas, sobretudo a cultura. E então, num grupo de amigos de 5 ou 6, um comprava um álbum. E depois o outro comprava o outro. E depois eles iam para casa uns dos outros. Ouvir simplesmente... Colocavam a tocar. Eu já não passei essa fase, naturalmente. Felizmente tive maior acesso. Se bem que eu ainda tenho um pouco essa herança de pôr a música a tocar e deixar tocar. Foi uma boa herança que a minha família de sangue me deixou. Que foi essa coisa de ouvir só por ouvir. Põe o CD a tocar, mete os fones e fica a ouvir. E então eu consigo facilmente imaginar essa coisa, os amigos irem para casa uns dos outros. Sim, fiz isso muitas vezes. E então aquela interação era mesmo isso. E essa fidelidade passou. É quase uma herança, não sei, tipo biologia histórica. Genética a nível da literatura, passa-nos pelos livros. Sim. E aliás, a história biológica está em nós, daí nós termos determinados instintos e termos determinadas quedas para determinadas coisas. Parece que no nosso ADN, para além lá dos coisinhos que eu não faço a mínima ideia do nome, que estão para lá metidos, também está uma memória, uma herança, uma história que vai sendo contada e que vai transcendendo para várias pessoas, independentemente do ADN efetivo ser igual ou não. Mas acho que há pontos de conexão, efetivamente, que algumas pessoas vão tendo connosco e que nós conseguimos perceber que ouvem a mesma música que nós, que leem as mesmas histórias que nós, que têm, inclusivamente, histórias parecidas, mesmo que não sejam de Viseu. Nós conseguimos... Eu consigo encontrar isso em várias pessoas, que eu percepciono que têm os mesmos gostos que eu, e eu noto isso muito, talvez, de novo, por sermos poucos. Há toda aquela agregação e há uma... Não é ser fiel por sermos melhor que os outros, mas há uma fidelidade entre as pessoas, é uma fidelidade comum. Não significa que as outras pessoas que leem outras obras, ou leem um pouco de tudo, não quer dizer que eu só leio estes géneros, naturalmente leio outras coisas, mas há qualquer coisa ali que une, há qualquer coisa que agrega, e é uma fidelidade entre nós. Eu vou dizer uma coisa um bocado palerma, mas provavelmente a Kátia vai perceber perfeitamente, até porque eu não sou a única Slytherin no nosso grupo. Pois não. Mas é aquela ideia quase siciliana de nós somos fiéis. E o meu namorado, que é de outra equipa, dessa escola fantástica de magia, que é Hogwarts, disse, isso é uma treta, vocês só são fiéis entre vocês não querem saber de mais ninguém. E eu respondi, pois, mas é suposto. Eu vou ser fiel a quem me é fiel a mim, não é? Portanto, essa fidelidade fica. E eu acho que é muito... O pessoal do High Fantasy, acho que é muito isso. Acho que... Sim. Há uma linha que separa, efetivamente. E é uma fidelidade muito siciliana. Sim. E depois acho que há logo uma ligação, porque, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de estar a ir a ver o George Martin, quando o senhor esteve cá, e estar na fila para o Teatro Vilaré, e entretanto as pessoas começam a falar. E é assim, conexão incrível entre várias pessoas que estavam na fila. Porquê? Porque houve logo essa ligação. Eu lembro-me perfeitamente também, quando conheci a Sónia, nós estávamos a falar, e às tantas estávamos a falar de Tolkien, quer dizer, pronto, a partir desse momento deu logo aquela situação. Foi o dedo na ferida, pronto. E vir ali... Já está. São Tolkien, as palavras mágicas. Palavras mágicas, Bram Stoker, Tolkien. Exatamente, quer dizer, não dá para fugir.
Assim que se Exatamente. fala de high fantasy e de alguns autores e de alguns mundos, de algumas criações, imediatamente há várias coisas que convergem Sim. e acho que é muito interessante que assim que realmente se abre uma porta, e não é uma porta, é um portal. É um Vais portal, é um Está portal. escancarado! Completamente. e isso é muito bom. Eu acho que fazendo a passagem da palavra, acho que o livro vai chegar exatamente A aos quem tem leitores. que chegar. Exato. A quem, exato, era isso que eu ia dizer, vai chegar. A quem não sabemos, mas o universo vai saber e essa pessoa vai importar. Chega a quem tiver que chegar. Chegar. Uhum. E agora sim, vamos falar um bocadinho de música. Já Andamos percebo. aqui a falar um bocadinho. Já deixar uns ovos de Páscoa por aí. Okay? E já conseguimos perceber que a tua obra tem ligações com a música. Muitas. Mas antes de aprofundarmos isso bem lá no fundo, nós gostávamos de saber e abrir uma certa caixa de Pandora aqui, quais são as tuas bandas, cantores, intérpretes favoritos? Acho que vai haver aqui um certo consenso, não é? Bem, eu tenho aí algumas bandas das quais não abdico. O Anathema é uma delas, Catatonia é outra, mas depois tenho outras que de alguma forma também sempre me acompanharam. Sei lá, eu não consigo evitar ter na minha playlist Within Temptation e Nightwish, por exemplo, não é? São duas bandas que estão sempre lá. Mal ou bem, posso estar muito tempo sem ouvir, mas de vez em quando vem aquela vontade, porque a emoção está lá e tu tens que dar asas àquela emoção e sabes que aquela música vai-te pôr aquela emoção cá para fora. Então agarras e deitas cá para fora. Gosto muito de Doom Metal. Doom Metal é sem dúvida o meu género de eleição. Portanto, My Dying Bride são tudo bandas que eu gosto bastante. Não que eu seja uma pessoa depressiva, Okay, mas eu ouço certos temas e agora saiu o último álbum de Draconian e está espetacular, que é outra banda que eu também ouço bastante. E efetivamente aquela sonoridade soturna, pesada, melancólica, arranca de mim tudo aquilo que é preciso arrancar. E há realmente momentos nestas bandas que eu referi que efetivamente, se não fosse se calhar ter acesso a este tipo de sonoridade, se calhar tinha tomado outras decisões, se calhar tinha sofrido mais com certas coisas, mas, por exemplo, tu sofres um desgosto de amor e tens uma música de alguém a dar voz a esse desgosto de amor e de repente já não estás sozinha no mundo, não é? Já não és a única pessoa no mundo que sofreu aquele desgosto de amor, não é? Está alguém ali a dizer naquelas palavras e com aquela sonoridade aquilo que tu estás a sentir. Eu acho que isso é qualquer coisa de transcendente e fabuloso. Portanto, eu selecionava assim, logo assim de chofre, Within Temptation, Anathema, Catatonia, Draconian. Depois tenho uma veia assim mais progressiva e não posso deixar de incluir os Dream Theater, porque são uma banda que me marcou imenso, nomeadamente um álbum que é o Metropolis 2, não é? Ou Metrópolis 2, depende de como gostam que seja dito. Mas posso-vos dizer que hoje, por exemplo, passei o dia a ouvir Dio, que é um intérprete que também tinha uma densidade espetacular, e depois há uma banda que chegou recentemente, não é uma banda, é um projeto do Homem Só, que chegou recentemente à minha vida, recentemente, quando eu digo recentemente, é tipo há 10 anos, não é? Pronto. Que é Arian, que é um outro projeto que eu também sigo com bastante atenção. Mas se eu pegar no meu telefone e se vos for dizer o que é que eu tenho aqui e posso fazer esse exercício assim muito rapidamente, posso-vos dizer que a minha biblioteca tem. Vamos aqui à biblioteca. Tem. Vou dizer assim, como está, como aparece aqui. Portanto, tenho Queen's Rights, logo assim a abrir, depois My Dying Bride,
tenho Ronnie James Dio, tenho The Cure, The Cure, tenho Led Zeppelin, Uhum. Draconian, Madre Deus, Cradle of Filth, Dream Theater, Alien, tenho Trees of Eternity, que também é um álbum, o Hour of the Nightingale é um álbum espetacular. Dá para ouvir do princípio ao fim várias vezes e várias vezes ao fundo e voltar. Blind Guardian já é mais outro tipo de sonoridade, mas que também tem muitas ligações ao Senhor dos Anéis, à High Fantasy, portanto eles fizeram grandes álbuns muito inspirados, a lírica muito inspirada nos grandes escritores de High Fantasy. E pronto, Catatonia e Épica também, e agora dentro de um género assim um bocadinho mais ao lado, que também é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, principalmente para escrever, Vardruna e Heilung. Não sei se vocês estão dentro destes dois projetos, mas se não estão, têm que ir já espreitar, porque é uma sonoridade diferente. Vardruna não é folk, eu não nem sei como definir, mas não sei se vocês conhecem a série Os Vikings, Uhum. se foi uma série que vocês seguiram. Pronto, Vardruna faz grande parte da banda sonora dessa série. Portanto, acho que é um projeto que vale a pena ouvir e que é a minha banda sonora para escrever agora ao segundo livro. E Heilung é um bocadinho mais obscuro. Heilung, eu nem sei se aquilo é música, se aquilo é ritual. Se aquilo é ritual com música, se é música ritual. Aquilo é toda uma atmosfera e uma envolvência. Tem que explicar. Vão ver o concerto deles e vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Tem que explicar. Portanto, as coisas assim mais recentes que eu tenho estado em contacto são estes dois projetos, portanto, Vardruna e Heilung, que me arrebataram completamente. Lá está, eu precisava de banda sonora para escrever este segundo livro, que é um livro muito, muito obscuro e muito denso. E de repente apareceram estas duas bandas na minha vida. Portanto, uma vez mais, não sei. Como é que elas... Não sei como é que elas apareceram. Se me perguntarem, como? Não sei. Eu estava a pesquisar religiões e cultos pagãos na Espanha. E de repente, no meio desta pesquisa, aparece-me uma senhora com duas hastes de diabo a entoar uma coisa e eu pensei assim, o que é isto? E pronto, era Heilung. E foi assim que eu descobri, sem querer. Ok. Mas basicamente destacava estas bandas, sim, nesta fase da minha vida, destacava estas bandas. Sem dúvida. E já tinhas dito que quando começaste a escrever o Mors Amor, foi Anátema. Foi quando saiu o álbum da Anátema, Weather Systems, e pronto, e foi esse álbum acompanhou-me durante a escrita desse livro, e Dead Can Dance também. Portanto, as três bandas que eu selecionei como banda sonora da escrita do Mors Amor foi sem dúvida Anátema, principalmente esses dois temas, Untouchable 1 e 2. Vocês quando ouvirem o tema, vocês vão perceber porquê. Porque ele começa logo por dizer, eu acho que já te conhecia antes. Portanto, há logo aqui uma transposição para aquilo que é a sensação de que eu já experienciei isto antes, eu já vivi isto antes. Há logo ali uma consciência qualquer, de uma memória, as tais memórias que nós há bocado falávamos, não é? E depois Madre Deus, porque há um tema que são os Senhores da Guerra, que tem um significado muito especial pela letra, pela música, e que encaixa na perfeição em tudo aquilo que o livro é. Há outros, mas os Senhores da Guerra é assim, parece que foi feita à medida, como uma luva. E depois Dead Can Dance, claro, porque a Lisa Gerrard não há palavras, não é? Então quando tu estás em modo criativo e as personagens todas querem falar ao mesmo tempo na tua cabeça e todas que têm algo para dizer, só mesmo a voz da Lisa para te organizar o pensamento, que é para não desviar, porque isso acontecia, eu estava a escrever e parecia que tinha que as mandar calar. Tipo, espera, agora estou a escrever sobre a Eri está a falar, espera, já contas a tua parte. Isso às vezes acontecia, né? As pessoas devem me ouvir dizer isto e dizem assim, meu Deus, ela não com medicação.
Mas é um processo criativo muito, muito interessante. Muito Muito. interessante. Sim. E já agora, com Lisa Gerrard, Hans Zimmer, não? O Gladiador? Sim, também. Mas a Lisa faz uma coisa muito interessante. A Lisa usa a voz como um instrumento, Uhum, não é? uhum. A Lisa muitas vezes não tem lírica, não tem letra, não é? A voz dela é mais um instrumento. Não é? Podia ser uma flauta, podia ser um violino, é a voz da Lisa. Uhum. E eu consigo, talvez por estar tão familiarizada com a voz dela e por acompanhar o projeto há tantos anos, não é? Eu consigo quase dar-lhe um significado, não é? E então estou muito à vontade tanto com Dead Can Dance como com o projeto dela a solo, como também com o projeto do marido, que também tem algumas coisas a solo. Mas sim, Hans Zimmer também, sem dúvida, será um compositor a Eu realçar. lembrei-me porque ele veio cá e exatamente trouxe a Lisa Gerrard com ele. Sim, porque E ela participa na banda sonora do Gladiador, do Gladiador. ela dá a voz ao tema principal, mas sim, no timing certo, no momento certo, o Dead Can Dance também está sempre na minha playlist. E sem dúvida, e Madre Deus também lá está, nós temos coisas muito boas cá, não é? Nós também temos, Madre Deus é qualquer coisa de, eu lembro-me que quando Madre Deus explodiu lá fora, ainda não tinha explodido aqui, portanto, isso aconteceu com Madre Deus, aconteceu com o Municipal, portanto, lá fora era uma vénia que lhes faziam, e nós aqui, isso é português, isso não presta. É um bocado assim. Sim, E eu lembro-me quando descobri que o Municipal era português. Eu não sabia. E então quando descobri, quando me disseram assim, não, eles não são portugueses, tipo, não, mas são, olha para a cara deles, eles são portugueses, assim, não, acredito nisso, eles tipo, bem conhecidos lá fora, aqui ninguém conhece, Exatamente. não se pele, ninguém. Engraçado. E de repente, efetivamente fui ver, eles tinham aparecido numa revista, estamos a falar para aí 2004, eles tinham aparecido numa revista portuguesa, era o primeiro número, eu não me lembro do nome, que eles apareciam na capa, né? Então ou era a Riff ou era a Loud. Ou era a Riff ou era a Loud. Não, eu tenho isso, alguns, nas catacumbas. E eu fiquei tipo, impressionadíssima. Assim, eles são portugueses. Não é possível que eles são portugueses. E foi realmente um choque no sentido de como é que é possível eles serem tão conhecidos lá fora, serem tão conceituados, e aqui ninguém Exatamente. com certeza havia Isso gente que sabia. aconteceu também com Madre Deus, quer dizer, Madre Deus enchia as grandes salas europeias, Japão, tudo. E cá, Era uma bandeca, não, quer dizer, passa a não, expressão. Quer dizer, não lhe era dado o devido valor. E eu posso valor, dizer uma sim, sim. coisa. Eu, tu querias ver Madre Deus aqui em Portugal e não tinhas onde. eu em 2009, se não me engano, eu estive em Inglaterra num hostel e entretanto chega uma moça americana. Quando eu lhe disse que era portuguesa, a primeira coisa que ela me disse foi Madre Deus. Caiu-me tudo. Caiu-me tudo. Eu fiquei do género, como é que esta moça sabe quem são os Madre Deus? E ela, sim, eu vi-os no sítio X com montes de qualidade e isso tudo. E eu fiquei mesmo emocionada Sim, quando ela me imagino. disse Madre Deus. E eu, Sim. Lá está, E é o algo, complexo. sim, é algo tão nosso, tão intrinsecamente nosso, porque no caso do Municipal, eles têm um género musical que não se compadece necessariamente com as nossas raízes, ainda que nas letras isso Sim. transpareça. Mas cantam em inglês, logo por aí. Já é uma disrupção na conexão com a nossa cultura, pelo menos à partida. Madre Deus, não. Madre Deus são os nossos sons, são os nossos instrumentos, é a nossa língua, é a nossa história. E como alguém que provavelmente não sabe uma palavra de português, Nem sabe o que é que ela está a dizer. consegue Exato. provavelmente sentir a música, a mensagem que está lá apenas com o som, apenas com o sentimento que é transmitido,
pode muitas vezes ser através instrumental. Aliás, existem várias bandas, eu ouço Nox Arcana, que é essencialmente também só Dark Ambience, e eu sinto que eles estão a contar uma história, ainda que os álbuns tenham um conceito, cada álbum conta uma história, alguns têm inspiração em obras de autores, outros são simplesmente criações autónomas, e nota-se que eles estão a contar uma história. Eu falo muito do, acho que é o Cirque Diabolique, ou qualquer coisa, tem a ver com um circo itinerante. E nota-se, não só apenas no nome das músicas, naturalmente, mas eles estão-nos a contar uma história desta atração, daquela, da personagem, não sei o quê. E depois também é esse, e é o Phantom of the High Seas, que tem um conceito de piratas, que eu tenho um fraquinho, não é? Pronto. E então nota-se que eles estão a contar a história das pessoas que estão naquele barco, das aventuras, e é quase como se estivesse a ver a tempestade e o barco ali no meio, nas ondas, os mastros a cair, a vela a rasgar, e eles conseguem isso precisamente só com o som. No caso, lá está, dessa moça, não sabe uma palavra português, provavelmente, mas o sentimento e a história, e as histórias não deixaram de lhe tocar, e ela consegue verbalizar: Madre Deus, vi assim, senti isto, fiz aquilo, tem com toda a certeza mil e uma experiências para relatar. Uma coisa que ele não consegue entender sequer. E nós conseguimos entender. Sabia uma única palavra. Que é uma palavra tão portuguesa. Uma palavra portuguesa por excelência. Saudade. Saudade. E ela sabia. Foi aquela palavra que ela quis. É espetacular, até me estou a arrepiar. Não dá para ver. Até me arrepiei. Sim, o próprio conceito dela conseguir sentir uma palavra que ela não tem tradução. Existem algumas línguas eslavas. O conceito da dor da saudade, o doro, mas é mesmo algo intrinsecamente português. Que quase nenhuma língua tem. E além disso, é mesmo nosso. É algo que o sentir português é sentir saudade. Muito bem. As voltas que esta conversa já deu. Muito mas bem. É algo que se tem que ter orgulho. Claro que sim. Eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, eu acho que, de uma vez por todas, as pessoas não devem ter, porque é assim, não estou a falar de gente doida, não é? Nem estou a falar de nacionalismos, nem de gente... Não. Agora, tu vais aos Estados Unidos e é perfeitamente normal eles terem a bandeira à porta. Eles têm as casinhas, picket fences, bandeira americana à porta. E tu achas aquilo normal e gostas de ver e até dá-te assim uma certa melancolia e tal. Mas aqui em Portugal só consegues fazer isso com o futebol, quer dizer, no futebol podes andar com os cascos da seleção e podes andar com a bandeira de Portugal porque tens a desculpa do futebol, mas depois tudo o resto tu associares ao país, não é? Ao facto de teres orgulho na tua língua, na tua herança, no teu património, é sempre visto assim com algum medo, não sei, isso faz um bocado de confusão, porque... Os nossos artistas não são valorizados, seja em que área for. Exatamente. Os nossos artistas, seja música, literatura, seja arte pintada, seja assim, há sempre essa coisa. Quer dizer, se vão lá para fora, não é preciso irmos para os artistas. Vocês não têm noção porque não é a vossa área, mas o enfermeiro mais cobiçado a nível internacional é o português. O enfermeiro português tem um valor por estar lá fora. Portanto, um enfermeiro português que vai trabalhar para o estrangeiro, é-lhe logo atribuído praticamente a chefia de uma equipa, porque, ao contrário de outras carreiras de enfermagem noutros países, o enfermeiro português está capacitado para ir a todas, ou seja, tanto consegue administrar uma vacina num menino, numa criança, como consegue tratar de um idoso, como consegue... Portanto, nós temos uma formação muito vasta. E são muito afoitos, têm muito aquele espírito de resolver, ok? Desenrascar. O desenrascar, que é tipicamente português, não é? É tipicamente português. Portanto, é sempre aquela coisa do... a gente vai dar um jeito, não é? E isto é um espírito, uma forma de estar e de ser muito nossa, é muito nossa.
Eu nunca mais me esqueço que ficaram 3 pessoas retidas na torre, na Serra da Estrela. E estavam a entrevistar os bombeiros que iam lá tentar resgatá-los. E perguntavam ao repórter: então, e qual é que é o vosso plano? Então, não há plano, a gente vai e depois logo se vê. A gente vai fazendo o plano pelo caminho. Quando a gente lá chegar, já temos o plano. Portanto, isto é tipicamente nosso. Tipo, qual é o plano? Não há plano, a gente tem que ir lá buscar os moços, não é? Então vamos buscar os moços, a gente no caminho faz o plano. Temos é que os ir lá buscar. Portanto, é tipicamente português, é aquela cena, a gente vai e depois logo se vê. Temos é que ir, são afoitos, não é? Aquela coisa de querer resolver e o improvisar. Não há isto com esse adesivo. Não é? Um enfermeiro com adesivo no bolso faz tudo. O adesivo faz tudo. Então, o adesivo dá para tudo, dá para fazer tudo. E lá está, e depois cá em Portugal, não. Cá em Portugal é aquilo que a gente vê, não é? São ordenados miseráveis, são explorados até à quinta casa, são tratados como selvagens pelo governo. É assim, mas lá fora são os supra-sumos. Até recebem menções honrosas do primeiro-ministro britânico e coisa que vai, não é? Esta é que é a verdade. Portanto, eu acho que, de uma vez por todas, eu gostava mesmo que as pessoas deixassem de ter vergonha em apreciar aquilo que é bom. Não é apreciar aquilo que é português, é apreciar aquilo que é bom. Uhum. Não importa se é português, se é espanhol, se é inglês, é bom. E não deixar de gostar ou de valorizar porque é bom e é português. Porque o ser português parece que é uma característica de desvalorização. Não é? Tipo, este queijo francês, este queijo, não é? Há sempre aquela, não sei, mas há sempre aquela coisa de dizer, pois. Pá, não, acho que tanto na arte, como na música, como no teatro, como no cinema, como na literatura, como em tantas outras áreas, nós vamos lá para fora e somos excepcionais. E depois cá dentro não conseguimos fazer nada. Eu não considero o meu livro o melhor livro de fantasia alguma vez escrito. Não considero, mas não me foi dada uma oportunidade. Portanto, eu mandei o manuscrito e tenho a certeza absoluta que ninguém o leu. Eu fiz uma carta de apresentação onde eu explicava porque é que escrevi o livro e algumas das peripécias que eu vos mencionei hoje. E eu tenho a certeza que ninguém a leu, ninguém se questionou sobre isso. Porque qualquer pessoa, com 2 dedos de testa, e agora vamos pôr aqui toda esta parte cósmica de parte, né? Mas qualquer pessoa bem treinada em marketing e com um espírito de negócio, pegava nesta história e fazia disto uma cena estilo Harry Potter, porque só a história que leva à história tem história. Não é? Portanto, se isto fosse. E nesse aspecto foi muito engraçada a reação do Nuno Marco. O Nuno Marco foi beta reader no meu livro. E o Nuno leu o livro. E a primeira coisa que ele me disse quando acabou de ler e mandou-me uma mensagem assim meio eufórica foi: Sónia, nasceste no país errado. Estão-me sempre a dizer isso. Nasceste no país errado, porque se tu tivesses escrito este livro noutro país que não Portugal, já tinhas a HBO à perna, já tinhas isto, já tinhas aquilo, já tinhas aquilo outro. Não, eu não nasci no país errado, eu nasci no país certo. Agora, deixem de me tratar como se eu tivesse nascido no país errado, não é? A mim e as outras pessoas, quer dizer, não... Há uma coisa muito engraçada que eu falo no livro e é uma das bandeiras do livro. E eu acho que isto diz tudo. Portanto, os gauleses aguentaram 6 meses o cerco de César. Durante 6 meses os gauleses conseguiram conter a investida romana. E toda a gente sabe a história dos gauleses, certo? Exato. Os lusitanos aguentaram Roma 200 anos. Foram o povo, a nível de todo o mundo conhecido, que conseguiram conter a invasão romana por mais tempo. Ninguém sabe a história dos lusitanos. Portanto, nenhum outro povo conseguiu manter a sua independência, a sua individualidade cultural e conter um império, que foi o maior império da história, foi o Império Romano, durante mais tempo. Os lusitanos aguentaram-nos às portas durante 200 anos. Foram várias gerações. Foram pais, filhos, avós, netos, bisnetos, por aí fora. E ninguém conhece a história deles. Mas toda a gente conhece a história dos gauleses e do Vercingetorix, que foi apresentado em triunfo no Coliseu, não é? E
que aguentou durante 6 meses a Júlio César. Portanto, isto diz tudo. Portanto, nós somos tão maus a contar a nossa própria história que ninguém sabe disto. Quando eu digo isto a alguém, o quê? A sério? Sim, é verdade. Foram 200 anos, foram cerca de 200 anos que os romanos quiseram ficar com a Península Ibérica e que os lusitanos os conseguiram assegurar. Toda aquela parte da Península Ibérica, portanto, nós chamamos de Lusitânia, não é? Que faz ali a fronteira com o Tagus, até cá acima, aos Montes Emílios, e principalmente aquele C que é feito pelas montanhas, tens Serra da Estrela, depois tens Caramulo, tens ali uma zona geográfica que faz tipo um C, e deste lado tens o mar. Geograficamente eles conseguiam manter-se ali e aquilo era dramático, eles não conseguiam invadir, não conseguiam, porque eles tinham técnicas de guerrilha e os romanos viram-se e desejaram-se para conseguir submetê-los, e quando achavam que nos estavam a submeter, eles conseguiam empurrá-los cá para baixo, expulsavam-nos através do Algarve e conseguiam a independência do território outra vez, e foi 200 anos assim, e ninguém sabe a história deles, e isto fica aqui aberta, porque toda a gente sabe identificar o Asterix e o Obelix e a sua luta contra César, não é? E tantas outras lutas, não só essa, mas por exemplo com a Muralha de Adriano, há N histórias sobre a Muralha de Adriano, sobre a luta dos Pictos, dos Celtas. Quer dizer, tu conheces montes de histórias, o Rei Artur, sei lá, N. Mas a verdade é que nós aguentámos muito mais tempo e temos N histórias para contar que nunca ninguém contou, nunca ninguém quis saber. Não é? Que histórias é que essas pessoas teriam para contar maravilhosas e se calhar muito superiores a qualquer outra história. No entanto, está no desconhecido, está no segredo dos deuses. Está à espera de ser revelada. E espero bem que sim. E aqui temos uma forma também de ver um pouco dessa história. Nossa história, que é a história de todos nós. Exatamente. Não são só os materiais, os recursos humanos, não é o papel que podemos texturizar, não é apenas a tinta, é também a nossa história. Sim. Daqueles homens, daquelas mulheres que foram irredutíveis na sua vontade, não é? Em querer manter as suas tradições e a sua história e a sua cultura. Portanto, acho que eles merecem, se lhes conta a história deles, não é? Acho que eles merecem. Fizeram por isso. Diz-me uma coisa. Relativamente ao teu livro, como é que o podemos adquirir? Através do site, soniaferreira.pt. Portanto, o livro vai estar à venda através de mim, não é? Como vocês já perceberam, isto é uma edição da autor. Ele está à venda também a nível internacional pela Amazon. Portanto, tem todas as Amazones do mundo, está disponível para print on demand. Claro que na versão print on demand não vão ter a capa com o veludo e a folhador e o decalque, etc. Portanto, esta obra de arte não vai estar disponível na Amazon, como é óbvio. Mas se quiserem adquirir o livro, podem o fazer diretamente a mim, através do site soniaferreira.pt, loja online, ou se me contactarem diretamente, seja por Instagram, Facebook ou o que for, eu faço chegar o livro. E os primeiros 100 livros que forem expedidos vão neste formato, com uma embalagem especial, portanto, lacrada a ouro. Perfeito para o Yule, para o Natal. Exatamente. Aquilo que vocês celebrem, nós aqui gostamos de biodiversidade. Portanto, é uma excelente ideia de prenda. Olha, perfeito, em papel preto, com fita dourada, com o selo, com os nós lusitanos no selo, e com uma cartinha a acompanhar, com um texto escrito por mim, a agradecer a aquisição do livro, e o marcador. Portanto, os primeiros 100 livros têm direito a um pacotezinho especial, a um selozinho feito também de propósito para este evento, e o marcador também, que também está muito bonito. Não sei se dá para ver melhor assim. Assim. Também tem a iconografia referente, portanto, a Roma, Lusitânia, Conistogris, que é onde também se dá a parte da ação, e depois Torre Leita. São os 4 locais.
Entretanto, irão haver mais surpresas, portanto, eu espero conseguir ser capaz de conseguir fazer alguma merchandise, porque entretanto, há muita gente a pedir, como a iconografia é muito bonita e como há todo este processo criativo, há pessoas a pedir também alguma Sim. merchandise, nomeadamente t-shirts com esta iconografia, canecas. Não sei, eu tenho 2 rins, não é? Portanto, posso sempre ficar só com um. Talvez consiga. Vamos ver como é que as coisas correm para já. Como Sim, vocês veem, e o pessoal, aquilo que nós estávamos a muito bom. dizer, o pessoal do High Fantasy é fiel. Uhum. E Exatamente. isso vê-se na quantidade de merchandise que existe, ou de props, ou estes miminhos que existem para Sim. sagas de fantasia e de high fantasy, que é muito difícil encontrar noutros. Sim, sim. Porque lá está, a fidelidade também se vê aí. Não é? Nós temos bonecos, nós temos Sim. velas, Isso. nós temos Sim. Canecas, tapetes de canecas. prato, Sim. t-shirts, toalhas de praia, sei lá. Pijamas, tipo. Pijamas. Pijamas. Não sei, talvez, vamos ver. Para já eu estou. Bem, tem sido um esforço muito grande, como vocês devem imaginar, né? Não foi fácil. Posso-vos dizer que roubei muitas noites de sono ao meu marido, que estava a ficar muito aflito com esta minha aventura e com razão, não é? Porque isto, né, em tempos que correm, fazer um investimento destes não é fácil. E depois com todos estes pormenorzinhos e eu muito manienta, não, porque tem que ser. Portanto, é muito complicado. Mas está cá fora. Portanto, agora é só esperar que ele encontre uma casa e alguém que eu queira ler. Aposto que a Night já ficou cheia de vontade de ler o livro. Dito que sim. Eu tenho um fraquinho para essas coisas. Pronto, eu não fico E muito podes ansiosa a mostrar mais uma coisa, Sónia, se Sim. fizeres favor. Também, eu adoro esses detalhes. Eu adoro detalhes. É que é a capa, é o mapa, é exatamente todos os detalhes que tu englobas e ele tem uma numeração, não tem? Sim. Portanto, os livros estão todos numerados. Ok. E rubricados por mim. Portanto, são 1000 e estão todos numerados. Eu sei exatamente que livro é que está com que pessoa. Portanto, eu sei que mandei o livro número 15 para o leitor Joana Maria da Silva. Pronto. Porque lá está, como vos digo, isto é como se fosse um bebê, não é? Portanto, eu sei exatamente para quem é que vai cada livro. Portanto, eu acho que não falta nada. Se vocês depois de lerem acharem que falta alguma coisa, portanto, ele está numerado, está rubricado, tem um toque sedoso, cheira bem. Portanto, digam-me só depois da vossa justiça o que é que vocês acharam e eu fico ansiosamente à espera que um destes bebés entre nas vossas casas. O meu já está reservadíssimo, sabes disso? Tá. Então já está ali, na pilha. Ok. Eu vou tratar isso logo já a seguir. Ok. Fica combinado então. Ok. Olha, Pronto. Sónia, muito, muito obrigada. Eu é que adorei conversar com vocês, ficava aqui a noite toda. Eu acho Nem que foi preciso café. Sim. é tipo, a conversa com as cerejas, quando é boa, é sempre assim. E foi incrível. E és a nossa primeira convidada Sim. no Adagio Livre. Exatamente. Uau! Muito bem. E logo no dia a seguir do teu bebê, amor, surgir. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Era o Nasceu Cosmos. ontem, sexta-feira 13. Portanto, Era o Cosmos. não era suposto, era para ser segunda-feira. Era para ser segunda-feira. Ele era para ser finalizado na segunda-feira. Mas durante a noite, porque a gráfica trabalha 24 horas, houve alguém que olhou para a paleta onde estavam os cadernos e a capa e disse assim, mas isto está aqui a fazer o quê? E resolveu de forma autónoma, sabem os deuses porquê, não é? Portanto, passar a noite toda a tratar do meu livro, de maneira que ele nasceu às 4 da manhã de sexta-feira 13 de novembro.
E depois Tinha recebi um que ser. telefonema da gráfica a dizer assim, ai, peço desculpa, mas o livro já está pronto, eu sei que era suposto ser só segunda-feira, mas olha, viram aqui os cadernos, a máquina estava parada e então, olha, fizeram, pronto. Também, qual é que é a probabilidade de se anteciparem no prazo? Sim, Não é grande. Não é. Mas foi o que aconteceu, então sexta-feira 13. Muito Era para bem. ser. Era para ser. Muito bem. Sónia, muito, muito obrigada por tudo. Desejo-te Obrigada, eu. realmente. O universo já trouxe tudo isto, por isso vai trazer ainda mais. Porque é assim, eu quero a trilogia completa, não é? Sim. Só assim Mas isso naquela. é óbvio, não é? Quer dizer, eu já apontei aqui, vocês não viram, mas eu já apontei aqui. Estou a escrever, está a ficar muito bom, está a ficar muito bom, está a ficar muito intenso, já estudei imenso. Por isso, está aqui também marcado já que assim que houver o segundo livro também, vamos te querer aqui. Novamente. Espero de não forma levar a 9 admirar. anos no segundo, hein? Não vou levar, não vou levar. Nós Agora, estamos aqui, fã de Ad fantasia. eterno. muito bem, Exatamente. muito bem. Então vá, olha, um grande beijinho. Beijinhos muito grandes. Muito obrigada, Estamos Sónia, a por nos estar a contar. aturar. Muito obrigada a todos vocês que estão aí também a aturar-nos há imenso tempo e a aprender tantas coisas novas, ou talvez não, sobre a nossa cultura e sobre os nossos autores. Muito obrigada por estarem aí. Nós vemos num próximo vídeo e boas leituras e boas músicas também para Boas todos vocês músicas. ouvirem.